Ele não percebe quando começa. Ninguém percebe. Porque no início não tem nada de errado, pelo contrário, parece até um avanço na vida dele. Depois de relações vazias, ele encontra alguém com história, com peso, com realidade. A primeira conversa é leve, a segunda aprofunda. Na terceira, ele já sente que encontrou algo raro. Até que ela menciona o filho, e naquele instante, algo mínimo se move dentro dele. Um desconforto quase imperceptível que ele decide ignorar. Ele racionaliza. Diz a si mesmo que é normal, que é justo, que é maduro lidar com isso. Mas o que ele não percebe é que naquele momento ele entrou em uma história que já estava acontecendo sem ele. E é aí que a vida dele começa a mudar, não de forma brusca, mas em camadas, silenciosamente. Porque desde o início existe uma regra invisível. Ele nunca será prioridade total, e ele aceita isso sem questionar. Só que aceitar não impede o efeito. Aos poucos, ele começa a sentir que está sempre em segundo plano. Mensagens demoram. Planos são adiados. A atenção vem incompleta, como se sempre existisse algo mais importante acontecendo. Ele tenta ser compreensivo, tenta ser o cara equilibrado, mas cada vez que ele cede, algo dentro dele se desloca. Ele começa a se adaptar mais do que deveria, e essa adaptação começa a custar partes dele. A agenda dela nunca é previsível. Sempre existe algo que pode acontecer e quase sempre acontece. Um imprevisto, uma urgência, um problema que surge e apaga qualquer plano que eles tinham. Ele aprende a esperar. Aprende a não criar expectativa. Aprende a aceitar o cancelamento antes mesmo de acontecer. E isso começa a afetar a forma como ele enxerga o próprio valor dentro da relação. Ele já não vive o presente. Ele vive esperando uma possibilidade. Talvez ela possa, talvez ela tenha tempo, talvez hoje seja diferente, mas quase nunca é, e isso começa a desgastar ele por dentro. E então surge uma presença que ele não pode ignorar. O ex não está fisicamente ali, mas é como uma sombra constante. Uma mensagem muda o clima, um nome altera o humor, um silêncio revela algo que ele não entende. Ele percebe que existe uma história paralela acontecendo, uma história que ele não viveu, mas que interfere diretamente em tudo. E essa falta de controle começa a corroer ele lentamente. O relacionamento acelera. Rápido demais. Ele não está mais apenas conhecendo alguém. Ele está sendo puxado para dentro de uma estrutura inteira. Uma dinâmica familiar que já existia antes dele chegar. Sem perceber, ele começa a assumir responsabilidades que nunca escolheu. Primeiro emocionais, depois práticas, depois financeiras. Tudo de forma gradual, quase imperceptível, até que se torna rotina. Ele tenta manter o controle, mas começa a sentir que, se sair, algo pode desmoronar. E essa sensação cria um peso constante, uma responsabilidade que ele não pediu, mas que agora parece ser dele. A liberdade dele desaparece aos poucos. Decisões simples deixam de ser simples. Tudo precisa ser calculado, pensado, adaptado a uma realidade que não foi construída por ele. Nada mais é espontâneo, nada mais é leve. E então acontece algo que muda tudo. O filho se apega a ele. E ele também se apega, mais do que deveria, mais do que ele planejou. Agora não é mais só sobre ela. Existe um vínculo que prende ele emocionalmente. E ele sabe que, se aquilo acabar, ele não vai perder apenas um relacionamento. Ele vai perder algo muito mais profundo. Enquanto isso, comparações começam a surgir. Invisíveis, silenciosas, constantes. O pai da criança não é apenas alguém do passado, ele é uma referência, uma medida que ele sente que nunca alcança. Isso começa a afetar a confiança dele. Ele começa a se sentir insuficiente, mesmo fazendo tudo certo.
E essa sensação cresce, se espalha, se instala de forma definitiva. O desgaste começa a aparecer, mas não de forma explosiva. É silencioso. Ele fica mais cansado, mais irritado, menos paciente e não entende exatamente o que está acontecendo com ele. Até perceber que está sempre cedendo, sempre abrindo mão, sempre tentando manter algo que nunca se estabiliza. E isso começa a consumir a energia dele de forma constante. Então ele começa a negociar o básico: tempo, atenção, respeito. Coisas que deveriam ser naturais passam a ser pedidas, e cada pedido vem carregado de um risco emocional. A resposta vem sempre com peso. Ele escuta que não entende a realidade dela, e isso faz ele se sentir errado por simplesmente querer o mínimo dentro de uma relação. Ele começa a duvidar de si mesmo, começa a se culpar, começa a se anular, e é nesse ponto que a vida dele começa a se desfazer de verdade, não externamente, mas por dentro. Ele já não se reconhece, já não sabe o que quer nem o que merece. Ele entra em um ciclo onde sair parece errado e ficar parece impossível, e isso paralisa ele completamente. Ele vira o cara que precisa dar conta de tudo, sem ter escolhido isso, sem ter autoridade real. Porque na hora de decidir, ele não decide, mas na hora de resolver, esperam que ele resolva. E quando ele falha, a cobrança vem mais forte. Porque agora existe uma criança envolvida, e ele sente que não pode errar, mesmo estando completamente esgotado. Cada erro reforça a sensação de que ele não é suficiente, e essa sensação vai esmagando ele lentamente, tirando qualquer resquício de segurança que ainda existia. Até que ele percebe algo tarde demais. Ele não está mais ali por escolha, ele está ali porque sair tem um custo emocional alto demais para suportar. Culpa, julgamento, perda, tudo isso se mistura e prende ele naquela situação. E ele fica, mesmo sabendo que aquilo está destruindo ele aos poucos. Só que o pior ainda não aconteceu, porque existe um ponto em que o desgaste deixa de ser apenas emocional e começa a afetar tudo ao redor dele. O trabalho começa a cair. A concentração desaparece. Ele se pega olhando para o nada, tentando entender quando foi que perdeu o controle da própria vida. As noites ficam mais longas. O sono não vem fácil. A mente dele não desliga. Sempre tem algo pendente, algo mal resolvido, algo que ele deveria ter dito, mas não disse. E o silêncio da madrugada amplifica tudo. Cada dúvida, cada frustração, cada sensação de estar preso começa a ganhar volume dentro da cabeça dele. Ele começa a se afastar das pessoas. Não por escolha consciente, mas por falta de energia. Explicar o que está vivendo parece impossível, porque nem ele entende completamente. E quanto mais isolado ele fica, mais dependente emocionalmente daquela relação ele se torna. Como se aquilo fosse ao mesmo tempo o problema. E a única coisa que ainda mantém ele de pé. Surge o ciúme invertido. Não é ele que sente. É ele que precisa lidar com inseguranças que não são dele, com feridas que ele não causou, mas que recaem sobre ele como responsabilidade. Ele passa a ser testado, questionado, medido por padrões que não foram criados por ele. E qualquer deslize vira prova de que ele não é suficiente. As comparações aumentam, invisíveis mas constantes. Ele sente que está competindo com um passado que nunca vai desaparecer completamente. E isso desgasta de uma forma cruel, porque não importa o quanto ele se esforce, sempre existe algo fora do alcance dele, algo que impede ele de ser totalmente aceito. O dinheiro começa a escapar. Pequenas ajudas viram rotina. Um presente aqui, uma necessidade ali.
Quando ele percebe, já não é mais opcional, já é esperado. E isso pesa, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Porque cada contribuição reforça o papel que ele nunca escolheu assumir. Ele começa a negociar até a própria paz. Evita conflitos, evita conversas difíceis, evita qualquer coisa que possa desestabilizar ainda mais a situação. E isso vai apagando ele, lentamente, como uma luz que perde intensidade sem ninguém perceber exatamente quando começou. O drama com o ex nunca termina. Sempre existe algo pendente, algo mal resolvido, algo que volta à tona quando ele menos espera. E cada episódio desses arrasta ele mais fundo para dentro de uma realidade que nunca foi dele. Uma guerra emocional que ele herdou sem consentimento. Ele percebe que não pode errar, que qualquer falha dele tem um peso maior. Mas ao mesmo tempo, ele não tem autoridade real para decidir nada importante. Ele ajuda, participa, resolve, mas nunca define. E essa posição cria um tipo de frustração que não tem saída clara. O desgaste se torna parte da rotina. Ele acorda cansado, dorme cansado, vive cansado. Como se estivesse constantemente carregando algo invisível nas costas. E sair não é simples. Não é só terminar. Existe apego, existe julgamento, existe uma sensação de abandono que ele sabe que vai carregar se decidir ir embora. Então ele fica, mesmo se apagando, mesmo se perdendo, mesmo sentindo que, aos poucos, a vida que ele tinha antes está desaparecendo completamente. E no final, não existe um colapso visível. Não existe uma cena marcante. Existe algo muito mais perturbador. Um homem que continua vivendo, mas sem presença, sem identidade, sem direção. Como se estivesse preso dentro de uma vida que não reconhece mais. E a pergunta final deixa de ser sobre amor, sobre escolha ou sobre certo e errado. A pergunta que fica ecoando na mente dele é muito mais profunda e desconfortável. Se ele saiu de si mesmo para sustentar aquilo, quem exatamente sobrou no lugar dele?